Bom dia, Betânia. Uau! Como é bom, irmãos, estar aqui hoje. Só esqueci de me dizer meu tempo. Estou perguntando, ninguém me disse. Eu estou muito feliz em poder estar aqui com vocês hoje, nesse dia tão especial, né, em comemoração à conscientização negra, e eu vou ministrar hoje a vocês debaixo de muita gratidão a Deus, né, por tudo que Deus tem feito em nosso meio. Eu podia cantar com vocês? Podemos cantar? Sim ou não? Sim. Vamos ficar de pé? Posso, pastor Romão? Porque eu quero cantar um corinho africano. Quero cantar um corinho africano com vocês. Amém? Aleluia. As meninas, as mulheres vão dizer Sali Bonani. Tá ok? Alguns já conhecem essa canção africana, só que a gente vai cantar num ritmo diferente. Nosso vocabulário. As meninas vão dizer Sali Bonani, os homens vão dizer Aiô, Aiô. Então, vamos lá, eu vou passar a primeira voz das meninas, das mulheres, vão dizer assim, Sali Bonani. Sali Bonani. Pode ser melhor, Sali Bonani. Sali Bonani. Os homens vão dizer, Aiô, Aiô. As meninas vão dizer, Aiô, aiô. As meninas vão dizer Sali Bonani. Os homens, aiô, aiô. Elas vão dizer Sali Bonani. Nós, aiô, aiô. Pegaram? Pegaram? Então vamos lá, vamos sair de novo. As meninas, Sali Bonani. Aiô, aiô, Sali Bonani. Aiô, aiô, Sali Bonani. Aiô, aiô. Só isso. Difícil? Então vamos lá, meninas. 1, 2, 3. Sali Bonani. Aiô, aiô. Sali Bonani. Aiô, aiô. Sali Bonani. Aiô, aiô. Sali Bonani. Aiô, aiô. Uma salva de palmas. Vocês são realmente excepcionais. Maravilha. Agora vamos fazer com palma, né? Porque na África a gente é com palma, é com dança. Amém? Então o ritmo é esse, ó. Isso! Calma, calma, calma. Foi demais. Pá, 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 pá. Vou contar no 3, as irmãs vão entrar, hein? E os homens vão fazer também, depois. 1, 2, 3. Sali. Troca, troca, troca. Sali Bonani. Agora vai trocar. Os homens vão falar Sali Bonani. As mulheres vão dizer aiô, aiô. Quando você fizer isso... Para, deixa eu explicar. Eu nem expliquei. Vocês sabem o que significa Sali Bonani? Ah, logo vi. Sali Bonani quer dizer assim, como você está hoje? Como você está? Como você está hoje? Como você chegou aqui? Aiô, aiô, eu estou bem, eu estou tranquilo, eu estou super legal, eu estou de boa, eu estou em paz. Aiô, aiô. Ok? Então, vamos fazer de novo a última vez, porque meu tempo está acabando. Sali Bonani, meninas. Aiô, aiô, os homens. Depois a gente vai trocar. Quando eu falar troca, aí os homens vão dizer Sali Bonani e as mulheres vão dizer aiô, aiô. Mas quando você fizer isso, você tem que falar com alguém. Você é uma conversa. Então você tem que olhar para o seu irmão, para a sua irmã, sair do seu lugar e falar com alguém e cumprimentar. Amém? Amém? Amém, Betânia? 1, 2, 3. Mais. Aiô, aiô. Aiô, aiô. Trocou. Sali Bonani. Sali Bonani. Sali Bonani. Trocou, sai do seu lugar e fale com alguém. Sali Bonani, aiô, aiô.
Salibonani, ayo, ayo. Salibonani, ayo, ayo. Salibonani, ayo, ayo. Ayo, ayo. Salibonani. 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 Salibonani, ayo, ayo. Glória! Muito bom! Estamos bem! Estamos ayo, ayo. Já aprendeu uma língua nova, pode falar já, ó. Ayo, ayo. Vamos ministrar nesta noite. Nesta manhã. O tema dessa mensagem é o Deus que me vê. O Deus que me vê. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ao texto de hoje, Gênesis, capítulo de número 16. Aleluia. Pode passar. Deixa eu aqui, isso, estamos no texto, mas eu vou ler aqui com os irmãos. Eu vou ler aqui. Abra sua Bíblia em Gênesis 16, do 4 ao 12. Eu vou ler para ganhar tempo. E ela entrou a Agar, e ele concebeu, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi a sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: eis que a tua serva está na tua mão, faz o que é bom aos seus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse Agar, serva do Sarai, e disse a Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a sua aflição, e ele será um homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Próximo. O texto de hoje que nós lemos é um texto muito dramático, um texto extremamente difícil, e eu gostaria de, antes de entrar nesse texto, apresentar e contar um pouco da minha história, para que você possa saber de onde eu falo. Como vocês sabem, meu nome é Júlio César, sou casado com a Cristiana, eu sou pai do Mateus, eu sou pai da Poliana, e tenho um netinho chamado Bernardo, de 2 anos, e a Poliana está aqui comigo, o Rômulo é meu genro, está aqui, a Cristiana está ali. Sou da Assembleia de Deus, sou um pastor da Assembleia de Deus, e dirijo uma congregação hoje numa comunidade Senador Camará, no campo acadêmico. Eu sou doutor em História Comparada. Aliás, eu sou doutor em História da Ciência e da Saúde pela Fiocruz. Eu fiz o pós-doc, né, em História Comparada, mestre em História Social, e sou professor da Universidade Federal Fluminense, da UF. E também eu fiz a pós-graduação de Missão Integral, né, Casa de Vida e Direitos Humanos. Então, eu acompanho a Igreja Betânia de longe e mora no meu coração. Eu fui sempre acompanhante da Betânia, dos tempos do YouTube, das mensagens do pastor Neil. Conheci o pastor Kenner, fez parte do grupo dele de pesquisa. E quando eu soube que ele estava dirigindo aqui, eu corri para cá.
E eu me senti muito bem, eu me senti muito aiô. Eu me sentei num desses bancos, eu fui bem acolhido, eu fui bem recebido. E eu vivi os melhores dias da minha vida aqui nessa igreja. Vocês não sabem disso, ninguém me conhecia, e isso é bom, porque ninguém me conhecer é muito bom, porque você pode chorar à vontade, você pode ficar à vontade, que ninguém vai te ver, né? Mas ao mesmo tempo eu me senti visto, porque eu fui bem recebido aqui, e fiquei muito tempo vindo aqui, e como o pastor ali disse, né? Cuidado, quase que passa para cá, né? Quase que vem para cá. Comecei com o Ken, daqui a pouco estava aqui, mas depois fomos à África e voltei a dirigir a igreja. Bom, então, para mim estar aqui hoje é um motivo de muita alegria, é um momento muito especial. E por isso eu quero agradecer ao pastor Romão, que eu conheci só de tanto falar o nome dele aqui do Ministério de Louvor que estava cantando. Pastor Romão, já conhecia de nome, né? Quem não conhece, né? E tendo o prazer de estar aqui. E o canal, né? Dessa bênção, né? Que é o nosso pastor aqui. Aliás, é diácono? Não sei, deixa eu ver aqui. Não? Ah, não, eu pensei que era, desculpa, olha a profecia aí, Romão. O homem de Deus aí, ó. Leonardo de Paula, que foi o canal de bênção para que eu estivesse aqui. Muito obrigado, muito obrigado. E quem diria que eu que estava sentado ali, hoje estou aqui. É assim que Deus faz, amém, irmãos? Amém ou não amém? O texto de hoje que nós estamos trabalhando é um dos textos mais dramáticos da história. É um texto que vai falar sobre, que vai ser agora usada, e ela vai ser usada para fins de reprodução. Tudo o que nós estamos vendo aqui é um arquétipo da sociedade que nós vivemos hoje, porque embora isso tenha acontecido há milhares de anos atrás, esse padrão ainda se repete. O padrão da mulher negra invisibilizada, o padrão da mulher que é usada como objeto, apenas como objeto de desejo, em muitos casos para a procriação, são vistas como objeto sexual, são vistas sempre como objeto do homem, do desejo, do prazer, da volúpia, da vontade, de alguém que não lhe pertence, de alguém que pensa que o seu corpo lhe pertence, e por isso lhe violenta, lhe maltrata, e depois de usada, que foi o caso de Agar vem a engravidar de Abraão, e aquele filho que estava agora no seu ventre vai causar um grande rebuliço, porque o tempo vai passando e Sara não engravida, Sara não produz, mas Agar é abençoada com um filho que é chamado Ismael. Quando a criança nasce, agora temos uma grande confusão, porque Sara começa a ter ciúme de Agar, e agora com ciúme de Agar, ela expulsa Agar de casa. Agar agora foi colocada numa situação de abandono, foi colocada numa situação de desprezo, foi colocada numa situação a qual ela não pediu. E aqui nesse texto nós temos 3 camadas interessantes para a gente pensar: o papel da África, o papel do homem e da mulher negro e o papel deles na Bíblia. Alguém já disse que a Bíblia é um livro machista. Alguém já disse que a Bíblia é um livro homofóbico. Alguém já disse que a Bíblia é um livro racista. Mas na verdade não é o texto da Bíblia, mas a leitura mal intencionada, mal interpretada da Bíblia é que faz com que as pessoas muitas das vezes a manipulem ao seu prazer, e usam o texto da Bíblia apagando todos os negros, todos os africanos, todos os etíopes, todos os axumitas, todas aquelas nações que eram ricas, que eram poderosas naquela época. Elas são apagadas da história e elas são invisibilizadas na Bíblia. De maneiras que quando nós olhamos para a Bíblia hoje, nós não percebemos o quanto ela é negra, enquanto a África está presente dentro dela. Mas isso talvez seja uma questão para a gente discutir em um outro momento. Mas somente entendermos como que a Bíblia ela é mal interpretada, e mal intencionada por muitas pessoas, é usada contra o próprio povo africano. Uma das coisas que eu descobri em África é que a África não precisa de mais missionários. Uma das coisas que eu descobri em Angola, que a Angola não precisa mais de igrejas. A Assembleia de Deus já está lá, a Universal já está lá, a Batista já está lá, já estão todos lá. 80% da população de Angola é cristã.
E se você pegar 80% da comunidade africana, eu estou falando do continente, ou é católico ou é evangélico. A África não precisa mais de cruz. A África não precisa mais de um branco que leve o evangelho, porque o evangelho, a palavra, o Deus, a nação de Israel, nasceu dentro do solo africano, porque foi de lá que Deus tirou o povo de Israel, e é deles que eles bebem na sua cultura. Mas a Bíblia, infelizmente, ela foi tão como o açúcar que é retirado, é embranquecido, ele é transformado, depois de passar por vários processos químicos, ele fica daquela forma que nem lembra o açúcar que saiu de lá. Assim também fizeram com a Bíblia. Mas está chegando um tempo, e esse tempo já começou, em que homens e mulheres negros serão vistos, não serão mais invisibilizados como Agar, não serão mais deixados de lado, vão se ver nas Escrituras quando descobrirem que existiram personagens importantes na história, que eram negros, que eram africanos, que eram valorosos, que eram poderosos dentro da sua cultura, e que Deus ouviu. Quantos podem dizer amém por isso? Essa história fala de gênero, uma mulher no sistema patriarcal. Essa história fala de classe, uma serva na casa do seu senhor. Essa história fala de etnia, porque temos uma egípcia na casa agora de pessoas que estavam fora do seu convívio. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Pode passar, meu irmãozinho. A história que ninguém viu, a história que ninguém quis ver, Deus viu. Agar estava nessa situação de visibilidade, mas lá no deserto, aonde ela estava, Deus a viu, Deus a percebeu. Eu vim falar com pessoas aqui, que talvez se sintam invisíveis. Esse padrão não mudou. Ainda hoje os negros são invisíveis, são atravessados por diversas questões. Você não é contado, você não é visto, você não é levado em conta. Não há nada pior do que sentar num ônibus e ver que todos os lugares estão ocupados, e apenas o lugar que está do seu lado vai ficar vazio, e muitas pessoas brancas vão ficar em pé. Vai ficar difícil se a gente começar a falar das vezes que a gente passa pela rua e vê uma criança negra e a gente segura a nossa bolsa mais forte. Vai ficar difícil se a gente for falar das vezes que a gente vai entrar no elevador e você abre o elevador e vê uma pessoa negra e você espera vir o próximo. Talvez você não ache que isso é racismo, porque está tão introjetado na nossa cultura, está tão introjetado dentro de nós a invisibilidade do negro, que quando nós que sentimos a dor, que sentimos o peso, que temos realmente na nossa pele e reclamamos dessa dor, as pessoas dizem: não, isso é mimimi, não, isso não existe, não, isso não acontece. E são geralmente pessoas brancas que dizem sobre nós que o racismo não existe, ou seja, eles estão novamente nos tornando invisíveis, estão novamente nos tornando opacos. É como se eles olhassem e não nos vissem, é como se eles olhassem e não nos percebessem, invisibilizados pelo Estado, invisibilizados pela política, pela igreja, por todos os homens. Mas hoje, nessa noite, assim como aconteceu no deserto, existe um Deus do céu que está nos vendo, existe um Deus que está te vendo aonde você está, existe um Deus que está contemplando a dor de uma mulher preta, porque ainda hoje nós temos nas comunidades milhares de mulheres pretas, e essas mulheres pretas geralmente estão vivendo como Agar, só elas e os seus filhos. A ausência de uma paternidade, a ausência de um homem preto no lar, a ausência de alguém, de um marido, faz com que milhares de mulheres negras tenham que criar os seus filhos sozinhos. Eu não sei com quem eu estou falando aqui, mas eu sei que alguém precisa dessa palavra. Deus está liberando para mim e para você. Você não está só. Deus está te vendo. Deus está te contemplando. Você não é invisível. Ele conhece a tua dor. Ele conhece o teu sofrimento. Ele sabe o que você passa e Ele está com você. Aleluia. Eu não sei se vocês fazem isso, mas eu queria que você dissesse para a pessoa que está do seu lado: Deus está te vendo. Diga: Deus está te vendo.
Deus está te vendo. No meio dessa sociedade, Deus está te vendo. Está vendo o seu choro. Está vendo o que você passa. Você não está sozinha nesse deserto. Você não está só para criar esse filho. Conheço mulheres negras valorosas da comunidade que colocaram seus filhos na faculdade, que colocaram seus filhos para estudar, que não tiveram oportunidade de sentar num banco escolar, mas Deus viu aquela mulher e falou: eu sou contigo. Oh, glória! Slide de número 3, eu estou meio perdido aqui. A história que ninguém viu, Deus viu, diga Deus viu. Próximo, aleluia. Eu me divirto muito, eu grito muito, eu pulo muito. Tudo é muito, aleluia, aleluia. Travou, acho que travou. É tanta emoção que travou ali o negócio. Mas a gente vai seguindo aqui. Eu vou seguindo aqui no meu. Ainda bem que eu fiz o meu aqui também. Onde eu estava? Número 2. Número 3. A história que ninguém quis ouvir, Deus ouviu. Mas essa história não acabou. As provocações continuaram, os problemas continuaram, as dificuldades também. E lá em Gênesis capítulo de número 21, a situação se agravou. Porque enquanto Agar não tinha filho, enquanto Agar não tinha filho, as coisas davam para suportar. Deus mandou ela voltar e retornar e ali ficar. E ela ficou durante algum tempo, a gente não sabe quanto, mas durante algum tempo que ela ficou, Sara nesse meio tempo veio a produzir e a gerar, e gerou o filho do Isaac, o filho da promessa. Foi aí que as coisas se apertaram e a dificuldade aumentou. Por quê? Porque houve intriga entre eles. E por algum motivo as crianças brigaram. Parece que Ismael brigou com Isaac. Alguém deve ter mexido com alguém. Coisa de criança talvez. Mas o fato é que Sara falou: chega, eu não quero mais essa mulher aqui. E é interessante fazendo uma pausa aqui, é interessante que o problema não foi Abraão que criou. O problema não foi, é como se ele dissesse assim: mulher, não foi eu que pedi, Agar. Você que criou essa história, você que trouxe essa mulher para dentro de casa. Agora tu tem que observar isso, agora tem que dar um jeito, agora não sei o quê, coloca a criança para fora. Você, mas é meu filho, não quero saber de nada. Então, tá bom, então eu vou fazer isso. E aí ele vai fazer. Então, versículo 14, se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão, diga pão. O odre de água, diga água. E deu a Agar, pondo-a sobre o seu ombro. Também lhe deu um menino. E despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água e o odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se, assentou em frente, afastando a distância de um tiro, porque dizia: que eu não veja esse menino morrer. Assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Essa mulher é uma mãe desesperada. Essa mulher é uma mulher atravessada pela dor. Essa mulher é uma mulher que já conhecia Deus. Deus já conhecia o seu nome. Deus já tinha conhecido a sua história. Mas novamente ela estava em apuros. O menino estava com fome. E não há nada pior do que ver uma criança com fome. Não há nada pior do que ver o seu filho chorar. E é quando acabou o pão, quando acabou a água, o suprimento acabou, ela pensou: eu vou morrer. Não tem mais expectativa para a minha vida. E eu fiquei feliz hoje, pastor Romão, quando eu vi que essa igreja é uma igreja que tem acolhido, é uma igreja que tem levado para essas comunidades algumas coisas que eles talvez só vão ter uma vez por ano. E isso é importante, porque aos olhos de vocês, louvado seja Deus, essa comunidade não é invisível, porque eles não são invisíveis aos olhos de Deus, porque existe um Deus que se importa. Aleluia! Essa mulher agora estava pronta a chorar. Ela se afasta do menino. Ela diz: eu não quero ver o meu filho morrer. E ela começa a chorar e a clamar. E Deus novamente intervém. O anjo do Senhor, ela tem uma revelação. Ah, meu Deus, como isso é bom a gente pensar que uma mulher negra, ela viu o próprio Deus. Ela percebeu a presença do Senhor. Ela percebeu
percebeu a presença do Senhor no primeiro texto, onde ela Deus, aquele que me vê, aleluia, Leroi, aquele que me vê. E como é bom, irmão, saber que nós somos vistos, que nós somos lembrados, que nós somos trazidos à memória de Deus. Não sei quanto tempo você chorou, eu não sei quanto tempo você está chorando, eu não sei qual deserto você está atravessando, mas Deus está ouvindo o seu choro, Deus está ouvindo o seu clamor, Ele está recolhendo as suas lágrimas, elas não são em vão. Talvez o seu marido não saiba que você está chorando, talvez seus filhos não saibam que você está chorando. Quantas vezes você vai para a cozinha e fica lá, ninguém sabe que você está chorando, e depois você entra na sala e serve o jantar, e ninguém percebe a dor que você está sentindo. Você chega no trabalho, mas por dentro você está chorando. Você dá bom dia, boa tarde, mas por dentro você está chorando. Ninguém está vendo o seu choro. As pessoas nem percebem que você mudou. As pessoas não percebem que você não é mais a mesma. As pessoas não percebem que você agora não tem mais a alegria, porque por dentro a alma está chorando. Mas Deus, Ele não vê como vê para o homem. O homem vê por fora, mas Deus vê o seu coração. Ele está vendo o seu choro, e o seu choro vai chegar diante de Deus no altar do Senhor. Apocalipse vai dizer que Deus limpará. Diga Deus limpará, diga Deus limpará. Diga Deus limpará. Deus limpará toda lágrima. Toda lágrima de uma mãe que chora pelo seu filho que foi fuzilado na calada da madrugada. Toda lágrima de uma mãe que não pôde ter o prazer de sepultar o seu filho, não teve a dor do luto para ser respeitada. Toda lágrima será acolhida nos odres de Deus, dessa mãe que perdeu o seu filho pelas contingências da vida, de uma sociedade hipócrita. Mas Deus é aquele que ouve o nosso choro. A Bíblia diz que aquele que chora na presença de Deus não chora em vão. Aqui o texto vai dizer: Deus ouviu, então ouviu a voz de Deus o menino, e bradou o anjo a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do rapaz. Deste lugar onde está, ergue-te, levanta o poço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Ergue-te, fala para o seu irmão, ergue-te. Ergue-te, mulher, levanta a sua cabeça. Quantos estão comigo, diga amém. Vocês estão comigo ainda, diga amém. Estou indo bem? Estou indo bem? Aiô, aiô! Aiô, aiô! Ô mulher, não faz o homem, não faz uma mulher. Talvez eu venha falar aqui para as mulheres, mas o homem não faz a mulher. O homem não faz a mulher. Ou muitas das vezes a mulher na sociedade que a gente vive, além de não só o problema da cor, mas também a questão da estética, aonde muitos homens depreciam a mulher, porque o nosso padrão não é só uma mulher branca. O nosso padrão é uma mulher branca, loura e magra, mas nem todas as mulheres estão colocadas nesse padrão. Muitos homens, muitas das vezes, depreciam as suas próprias esposas, dizendo: você está gorda, você está isso, você está aquilo. Mas eu vim hoje liberar uma palavra para você. Um homem não faz uma mulher. O homem não tem poder de decidir quem é uma mulher. O homem não tem poder para definir quem você é. Um homem não tem poder de definir se você está magra, se você está gorda, se você é preta ou se você é branca. Sabe por quê? Quem te define não é o padrão do homem. Quem te define é o Senhor, que te conhece por dentro e por fora. Quantos podem dizer amém por isso? Agora, uma mulher faz o homem. Diga, uma mulher faz o homem. Quem está com o esposo fala assim: cuidado, cuidado, porque a mulher faz o homem. A mulher faz o homem. Não tem nada melhor do que ouvir o aplauso de uma mulher. Não tem nada melhor do que ouvir o apoio de uma mulher. Conheço mulheres que conheceram o homem na sarjeta e transformaram eles em pessoas da sociedade. Então, não se menospreze por aquilo que você é ou por ser uma mulher. Deus é com você. Essa história fala de África. E quando a gente podemos aprofundar, sim ou não? Essa história fala de África. E quando nós falamos de África, falamos de Agar. E quando falamos de Agar, falamos de útero. E quando falamos da força, a força não está no pênis. Embora nós vivamos numa sociedade patriarcal, a sociedade do falo é a sociedade do poder.
É a sociedade do você obedece. É a sociedade da penetração. É a sociedade da fúria, da violação. É a sociedade do machismo, do autoritarismo. Eu mando, eu faço, eu mato, eu atiro. É a sociedade do falo. Mas a África, ela funciona no outro conceito. Ela trabalha com o conceito do útero. Porque é ela que gera. É ela que dá vida. É ela que é a mãe. É por isso, vocês estão comigo, sim ou não? É por isso que Deus tirou Israel de dentro do Egito, porque o Egito é o útero, a África é o útero que estava dando vida, trazendo a luz ao povo de Israel. Portanto, se não tivesse África, não tinha Israel. Porque Israel saiu de dentro da... A passagem do Mar Vermelho não é nada mais, nada menos do que uma metáfora do útero. Uma nova vida. Um novo nascimento. Foi o que Nicodemos falou para Jesus em João capítulo 3. Porventura pode um homem nascer de novo, sendo já velho? Porque na sociedade judaica, a salvação vinha através do sangue, do falo, do homem. Então somente os judeus que transmitem o sêmen é que poderiam ser salvos. E aí Jesus vai falar que aquele que vai ser salvo vai ser nascido da água e do Espírito de Deus. Aleluia! E a água, ela é derrubada aonde? No cântaro. Ela é derrubada aonde? Na concha. Ela é derrubada aqui, como seu receptáculo. São duas sociedades, diga duas sociedades. Uma sociedade é matrilinear, a mulher, ela tem primazia. A outra sociedade é masculinizada, forte e violenta. Esse embate de mundos completamente diferentes produziu o que a gente conhece como escravidão. O Brasil sofreu. Foi um dos maiores países já a escravizar. Diz esse livro, The Transatlantic Slave Trade, do David Eltz, que no fim da escravidão, uma em cada 3 crianças, uma em cada 3 pessoas eram crianças. A gente tem na nossa imagem, na nossa ideia, uma ideia de que, quem veio para o Brasil, talvez você tenha ouvido isso, esse mito de quem veio para o Brasil foram só os mais fortes, foram só aqueles negões grandões da novela da Globo, né? Aqueles tudo saradão, não sei o que, né? Fortão. Vou fazer uma pausa aqui para falar aqui, todo mundo que onde eu vou pregar, as pessoas me ouvem no YouTube, aí depois me veem pessoalmente e falam assim, eu pensava que o senhor era maior, hein? Você que o senhor era... É que eles imaginavam que eu era um negão grandão de 2 metros de altura. Eu estou ficando complexado já com isso. Estava conversando com minha esposa, vou botar uma roupa mais larga para ver se parece que eu sou mais forte do que eu sou. Mas ficou no nosso imaginário essa ideia de um negão grandão que só os mais fortes suportaram a travessia do Atlântico. E muitas vezes o negro erradamente usa isso para dizer assim, não, se eu sobrevivi, eu sou filho dessa linhagem, eu sou filho dessa história. Mas não, isso é mentira. Que veio para cá foram crianças. No final do tráfico negreiro, eles estavam vendendo crianças como se fossem homens, porque não tinha mais quem vender, não tinha mais homens, então crianças de 16, 17 anos estavam sendo vendidas. Vocês estão comigo? Havia pessoas especializadas em comprar criança. Na Índia se comprava criança, na Europa se comprava criança para poder castrar. Essas crianças castradas, elas iam ser eunucos. A Bíblia tem eunuco, mas não quero nem mexer nisso. E elas eram usadas como crianças para serem eunucas, para trabalhar no palácio, para tomar conta das rainhas. E algumas eram usadas para ser cantoras e dançarinos, porque uma vez que eram emasculados, né, eles perdiam a sua virilidade. Então havia pessoas que compravam criança. No Brasil havia senhores que estavam preocupados em comprar criança. Sabe-se Deus por quê? Mas muitos deles estavam pensando no final do tráfico. Então eles queriam crianças, para poder ter mais crianças. Mas quando acabar o tráfico negreiro e a escravidão, ainda ter pessoas lá. Lá onde a gente, no cemitério dos Pretos Novos, que é o tema dessa pesquisa que a gente está trabalhando, a pesquisa mostrou, não vou falar esses dados, está aqui no telão, a gente não veio para ler slide, mas quem quiser saber mais, nesse livro A Flor da Terra, eu falei sobre o cemitério dos Pretos Novos, que é o local onde milhares de pessoas foram sepultadas. Essas pessoas foram sepultadas sem respeito. Os corpos não eram sepultados, aliás. Eles eram jogados, eram amontoados. Depois dessa travessia que durava 30 a 60 dias, eles eram jogados ali. E nesse cemitério que é lá na Gamboa, os seus corpos eram amontoados e não eram sepultados. No final de semana, tocava fogo.
Depois que tocava fogo naquilo, esperava descarnar. Depois de descarnar, ou seja, perder a carne e ficar só o osso, eles vinham e desmembravam os esqueletos. De maneiras que se nós entrarmos lá, nós vamos ver crânios aqui, tíbias ali, fêmures lá. Ora, eles não só foram mortos, eles não só foram sepultados, houve uma tentativa de apagamento da sua história, houve uma tentativa de apagamento de quem eles eram, porque um povo que não sabe a sua história, é um povo fadado a repetir os seus mesmos erros. Se uma criança negra, ela pensa que é fruto de escravizados, que a sociedade era uma escrava, ela já cresce já com um sentimento inferior. Porque apagaram a nossa história, apagaram quem nós somos. Porque durante muito tempo a gente foi invisibilizado. A gente não podia usar nosso próprio cabelo, não podia usar nossa própria roupa, não podia cantar nossos próprios hinos. É claro que quando eu falo assim, eu não falo de Betânia, eu falo de igreja como corpo do Senhor, de uma forma geral, não individualizando, porque cada lugar é um lugar, graças a Deus, vocês estão bem longe disso, mas todos nós somos afrontados por essas situações. É o apagamento da nossa história. A criança precisa saber que ele é fruto de reis, houveram reis e rainhas poderosas em África, que foram vencidas em batalha, que a escravidão da África não era escravidão como é aqui no Brasil, que lá na África, assim como na Bíblia, tinha escravo. Daniel foi escravo, José foi escravo, mas observe, Daniel foi escravo, mas foi bem tratado. José foi escravo e chegou à ascendência no Egito. Por quê? Porque nessa sociedade, ser escravo às vezes era honra, porque você podia galgar, postos sociais dentro da sociedade que você estava. A Bíblia desse mundo antigo narra isso para a gente. Mas depois, no tempo moderno, essa escravidão, ela foi alterada. A sociedade do útero, ela foi violada pela sociedade do falo. E essa sociedade do falo raptou essas pessoas e vendeu os filhos dela como escravizados. E a diferença é que agora, essas pessoas que são vendidas por escravos, elas não são vistas como pessoas, elas são vistas como coisas. É por isso que tem o nome preto novo, porque era a ideia de que nunca foi usado. Mulheres eram pretas novas, homens pretos novos, crianças, moleques novos e crias, que vai até os 7 anos. Invisibilizaram nossa história, para tentar apagar quem nós éramos. E o problema é que quando a gente chega em certos lugares, ainda esse processo de apagamento. Esse processo ainda está em curso, porque todos os dias existem pessoas que estão sendo apagadas da história, estão sendo aniquiladas. Todos os dias tem mães que não podem chorar, nem a dor do luto e sepultar o seu filho. O cemitério dos pretos novos é a certeza de que isso aconteceu, para que ninguém mais diga que isso não foi real. 4, a invisibilidade, meus irmãos, estou terminando, é uma ferida maligna. A invisibilidade é uma ferida, muito bom, muito bom. Existem vários tipos de invisibilidade, a invisibilidade social, pessoas que estão, mas não são vistas, servem, mas não são lembradas. Invisibilidade emocional, gente que nunca foi ouvida, que grita para dentro. Quando a gente fala do racismo, do preconceito, muita gente vai dizer que é mimimi. Principalmente a pessoa que, eu entendo, como é uma pessoa branca, que não está na minha pele, possa decidir o que eu sinto. E desautorizar o que eu sinto, porque isso é uma questão individual. Isso é uma questão de como eu me sinto. Isso é uma questão de como eu me vejo. Não, mas eu acho que vocês são... Não, nós não somos iguais. Nós não somos iguais. Essa foi uma mentira que contaram para nós, para nos escravizar. Nós somos iguais, porque deixa eu aprofundar para ninguém sair com dúvida. Quando nós dizemos, quando a sociedade, quando o iluminismo diz nós somos iguais, está apagando qualquer tipo de igual que não seja igual europeu. Então todos aqueles têm que se enquadrar no modelo europeu, senão nem existe. Penso, logo existo. Ou seja, nós precisamos então entender que essa invisibilidade emocional, ela é real. Porque isso tem adoecido as pessoas. Invisibilidade racial, nós já estamos falando. Longo da história, ainda hoje, uma invisibilidade emocional. 5, a experiência de Agar é o símbolo da espiritualidade, da resistência. A história de Agar nos ensina 3 pilares da espiritualidade e da resistência, que é o tema que nós estamos falando aqui. Resistência. Deus nos deu um espírito resistente.
Deus nos deu um espírito de poder, de ousadia. Resistência é ser visto por Deus quando ninguém mais vê. Resistência é conhecer a Deus em meio à dor. Resistência é continuar caminhando, mesmo ferida. Resistência é caminhar sem garantias humanas, mas com promessa divina. Foi o que Deus falou para Agar. Levanta, ergue-te e pega o seu menino. Eu vou fazer de vocês uma grande nação. Quero liberar uma palavra profética, eu posso? Levante as suas mãos, mulheres. Levante as suas mãos, mulheres. Deus está dizendo hoje, erga-te, levanta-te. Pega a mão do menino, leva para a escola. Pega a mão do menino, não desanima. Pega a mão do menino, estuda. Pega a mão do menino, trabalhe. Deus está contigo. Vai fazer de você uma grande nação. O seu filho vai ser um doutor, vai ser um médico, vai ser um advogado. Vai ser o que ele quiser ser. Mas vai ser alguém de bem nessa sociedade. Porque há uma palavra de Deus liberada para a sua vida. Se você acredita nisso, diga eu creio. Eu creio. Diga eu sou resistente. Aleluia. Louvado seja Deus. Qual é a tarefa da igreja hoje? Qual é a mensagem profética hoje? A igreja precisa ver quem Deus está vendo. Quantas Agares nas nossas igrejas têm sido silenciadas? Se Deus vê o invisível, não podemos construir uma fé que finge que invisibiliza a dor do outro. Será que existem pessoas invisíveis na igreja hoje? Não é o caso aqui, mas há lugares, acredito que não seja aqui. É uma realidade minha, não de vocês. Mas de passar pela porta, de cumprimentar os irmãos e os irmãos não cumprimentarem. É uma questão estranha. Você fala assim, fala para o obreiro, você tem que cumprimentar quando chegar com um sorriso e tal, não sei o quê. Ô irmão, como vai, pessoal? Parece que aquela pessoa que está na porta é invisível. A invisibilidade. Onde estão os negros nas igrejas? Onde nós temos negros em posição social? Por que os nossos pastores gregos estão nas comunidades? Por que eles não estão nas igrejas mais top, como a gente diz? Como é que você conhece uma igreja pela equidade racial, quando você descobre onde os negros estão? Porque se nós não estivermos com o negro ainda no serviço, porque nós somos a sociedade matrilinear e nós servimos mesmo, a gente ainda não viu. Será que existem pessoas invisibilizadas? O reino de Deus, presta atenção, o reino de Deus precisa lutar contra essa invisibilidade. Eu e você precisamos lutar contra essa visibilidade. Por quê? Porque Gálatas capítulo 3, versículo 28. Nisto não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, nem macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O Evangelho nos une. Tem uma coisa maior do que a nossa cor, que é o nosso sangue, que é o mesmo. Esse é igual, esse corre na minha veia e corre na sua. Mas Cristo não veio necessariamente para apagar essas individualidades. Não, é muito mais profundo do que isso. É dizer que você pode ser quem você é dentro do reino. Você pode ter a cor que você tem dentro do reino. Você pode ter o cabelo que você tem dentro do reino. Você pode cantar como você canta dentro do reino. Você pode dançar como você dança dentro do reino, porque Cristo falou que nós somos um corpo, o corpo de Cristo. Aleluia, aleluia. Aplicações práticas. Olhar intencionalmente para quem ninguém olha, pessoas isoladas, marginalizadas, subrepresentadas, curar a ferida, invisibilidade. Eu me senti muito acolhido aqui porque ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era, mas eu fui atendido bem. Levantaram, foram falar comigo, eu sentava mais ou menos naquela primeira cadeira, porque quem chega de fora deve chegar por ali, que é mais fácil. Senta logo, né? Não conhece ninguém, senta ali assim. Eu sentei mais ou menos naquele lugar e alguém veio, falou comigo e me cumprimentou e foram lá. E eu me senti visível, apesar de não me conhecer. Você não precisa conhecer o outro, você precisa ver. Uma das coisas que eu falo nesse livro, Teologia do Afeto, que é o que falta na nossa sociedade, uma das formas de Jesus curar é através da visão, através do toque, através do eu me importo. E uma das coisas de você falar, mostrar que importa, é você prestar atenção no outro. Curar a ferida da instabilidade, restaurar a dignidade como ministério. O Evangelho não é só salvação, é restauração da imagem de Deus no outro. Eu só aprendi na pós, aqui de teologia da missão integral. Olha só, ser uma igreja que chama pelo nome.
Qual o nome do irmão que está do seu lado? Opa, alguém já soube aí, ó. Qual é o nome do irmão que está do seu lado? Eu sei que uma igreja grande é difícil talvez fazer isso, mas você sabe... Hoje, uma pausa. Vou aprofundar, mas vou voltar rapidinho. Hoje nós estamos apagando a identidade. E uma das formas de apagar a identidade é o nome. E uma das coisas que a gente tem feito é chamar as pessoas pela sua condição. Ah, fulano é autista. Não. Ele tem um nome. Fulano é PCD. Não, aquela criança não é PCD, ela tem um nome. Diga assim, a minha doença... Não, você... aquele fulano é diabético, você é diabético, você é canceroso. A minha doença não me define. Amém? Você não é definido pela hipertensão, você tem um nome. E esse nome Deus conhece, sabe quem você é. Pare de definir você pela doença. Essa sociedade está rotulando as pessoas. Você é negro, você é branco, você é isso. E está nos classificando, está nos colocando no rótulo, está nos colocando dentro da caixinha. Jesus veio para tirar a nossa dessa caixinha e conhecer as pessoas pelo nome. Porque o nome dignifica quem aquela pessoa é. Amém. Eu não estou, e aí já vamos por causa, eu não estou sozinha, disse Agar. Deus me vê e ouve meu filho. A espiritualidade de Agar ressurge hoje como convite. Ver, diga ver. Ouvir. E acolher. Reparar. E caminhar junto. Pega o seu filho e vai. Pega o seu filho e anda. E aí tem uma passagem interessante no texto que Deus abriu o olho de Agar. E quando Deus abriu os olhos de Agar, tinha uma fonte do lado dela, mas ela não tinha visto. Talvez ela estivesse com o coração tão ferido, tão dolorido, tão triste, que ela não conseguia ver que a resposta estava pertinho dela. E essa fonte, vamos aprofundar, vem comigo. Quando Deus abriu os olhos de Agar, ela viu a água, porque ela estava com sede e não tinha água. Mas essa fonte, é a mesma que vai aparecer para uma mulher. A mulher que foi buscar água. E ela foi com um cântaro. Que é o símbolo do útero. Que já teve vários relacionamentos, amargurada, desprezada, usada pela vida, porque não era a mulher que separava do homem, mas era o homem que separava da mulher. Logo era uma mulher machucada, magoada, separada pela vida, com um cântaro representando a fertilidade. Mas Jesus diz, aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Existem pessoas que acham, Deus está falando com alguém aqui nesse lugar. Você pensa que sem essa pessoa você não vive. Você pensa que a sua salvação está nessa pessoa. Você tem entrado em diversos relacionamentos, mas foi usada no primeiro, usada no segundo, usada no terceiro. Nosso problema é que a nossa sede é a sede de Jesus. Quando Ele entrar no seu coração, você não vai precisar mais de novos relacionamentos, porque Cristo vai suprir. Tem uma fonte hoje aqui jorrando. Tem uma fonte de Deus aqui, nos convidando a beber da água da vida. Da água que sacia a nossa sede. Da água da qual aquela gente faz falta. Da água que preenche o vazio que só Jesus. Só Jesus. Ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Oh, como é bom ter um Deus que cuida de nós. Oh, diga, Jesus me basta, diga, Jesus me basta. Jesus me basta, posso não ter isso ou aquilo, mas Jesus me basta. Aiô, aiô, aleluia, aleluia. Conclusão. Ai, oh, Deus vê quem o mundo desconsidera. Deus ouve quem o mundo emudeceu. Deus honra quem a sociedade tentou apagar. Deus traz para o centro quem foi empurrado para o deserto da periferia da história. E para não ficar nas minhas palavras, quero trazer essa mulher preta, pobre, favelada, mas brilhante, sensacional. A maior escritora, na minha opinião, que o Brasil já teve. Com vocês, Carolina Maria de Jesus. Terminar com o texto que ela diz, em Quarto de Despejo, dizendo assim:
Todo esse livro dela tem uma data, é um diário dela. É a mulher preta falando com ela mesma. Mas quando ela está falando com ela mesma, ela está falando com Deus. 16 de maio. Eu amanheci nervosa, porque eu queria ficar em casa. Mas eu não tinha nada para comer. Eu não ia comer porque o pão era pouco. Ela tem filhos, então ela não pode. Será que é só eu que levo esta vida? O que eu posso esperar do futuro? Um leito em Campos do Jordão. Estou com fome. Quero matar o Jânio. Quero enforcar a Ademar e queimar o Juscelino. As dificuldades cortam o afeto do povo pelos políticos. Deus possa nos abençoar. Vamos orar? Posso orar? Não preciso orar. Posso orar? Senhor, ao final dessa ministração, fomos impactados, Senhor, e tocados nesse sentido da invisibilidade. Nos perdoe, Senhor, se não temos visto a dor do nosso irmão, da nossa irmã. Nos perdoe, Senhor, se nós temos invisibilidade do outro, o seu sofrimento. Mas hoje, Senhor, Tu nos convida, Senhor, a sermos igreja, a sermos corpo. E a esse corpo, Senhor, todos são vistos, todos são lembrados. Ah, Senhor, obrigado, porque nós não somos invisíveis aos Seus olhos. Nós não somos invisíveis, Senhor, o nosso sofrimento não é invisível diante de Ti. E hoje, nessa manhã, fomos confrontados a apagar a dor da invisibilidade. Senhor, nós somos filhos amados, nós somos filhas amadas e sentimos o Teu cuidado. Obrigado, Senhor. Amém, Jesus.